pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, né, gente? Assustou todo mundo. Eu acho que não tem um ser humano nesse planeta Terra que não tenha ficado abalado com tudo isso. Eu acho que é um verdadeiro trauma, assim, para todo mundo, não é? E um trauma tem depois o pós-trauma e o pós-pandemia, que a gente vive um trauma e de repente você se depara com uma vida nova, com algo em você que com certeza ficou para trás, algo novo que se inicia. E a gente tem que chamar isso em nós, essa força, não é? Mas tem gente que ficou muito mal. DJ, tira essa música. Obrigada. Muito mal. Por quê? Além de ter que se deparar com toda essa verdade nova, esse novo momento, essa dificuldade, perder pessoas que a gente ama. Gente, nós vimos todos os dias centenas, milhares de pessoas morrerem todos os dias. A gente se deparou com a impermanência da gente num nível hard, como nunca a gente tinha visto, eu pelo menos. Vocês ou falar de uma pessoa que faleceu, outra e tal, né, um acidente que aconteceu, mas nunca você saber que no seu país 100 mil pessoas se foram. Então a gente teve que enfrentar aquelas imagens. A gente não teve saída, porque ninguém ia tampar o olho, a gente tem que ver, a gente está vivendo essa verdade. Só que é muito difícil a gente se deparar com a impermanência, com as perdas, com as mudanças. Eu, pelo menos, me peguei em vários momentos dizendo, gente, eu não queria estar aqui para olhar tudo isso. Não queria, eu fico arrasada, fico triste, fico muito chateada, mas a gente tem que, ter força. E olha, de acordo com um documento das Nações Unidas lançado em julho pelo secretário-geral, a pandemia de Covid-19 está aí mostrando essa importância que é essa a urgência do investimento nos serviços de saúde mental. Então, a gente entender que precisa cuidar da saúde mental das pessoas, né? E como lidar com isso, como lidar com essa dificuldade, não é? Então, por aí vai, os relatórios já indicam um monte de coisa. Deixa eu ver o que os relatórios indicam aqui, gente. Um aumento aí dessa busca nos serviços públicos, não é? Para lidar com essa dificuldade. Depressão, tristeza, ansiedade, tantas coisas que a gente tem que se deparar, não é? E eu vou chamar aqui o diretor-presidente do Instituto, Rui Palhano, Dr. Rui, para conversar com a gente sobre isso. Sobre a depressão, sobre esse novo momento. Rui, bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo? Muito grande. Como é que você está? Imensamente. Seja bem-vindo. Muito feliz pelo convite. Eu sempre fico feliz em te receber, que você sempre... Onde você quer sentar aí mesmo? Ótimo aqui, Paulinho. Então fica à vontade. Te agradeço muito mais uma vez e parabéns aí pelo seu programa. Muito obrigada, meu amigo. Manter um programa desse durante 20 anos ao vivo, pelo amor de Deus. Acho que você veio aqui nos primeiros. Exatamente, perfeitíssimo. Sempre com a gente, porque eu tenho essa paixão muito grande com a saúde das pessoas. Eu sei disso, sabemos disso. Então, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e ela mesma não se percebe, ou então não entende, acha que está só triste naquele dia. E, na verdade, ela está se deparando com uma tremenda depressão. Ali eu tinha números enormes de relatórios e tal. Eu falei, não, eu quero ir direto ao assunto. A gente sabe que precisa se deparar com essa tristeza que todo mundo enfrentou, não é? Esse trauma. Sem dúvida. Você não acha que foi um trauma para o mundo inteiro isso? Sem dúvida. O que você falou no início do programa, na realidade, não escapou ninguém. Só as pessoas frias, indiferentes e insensíveis que escapou disto. Mas as pessoas que têm o mínimo de sensibilidade foram impactadas de forma brutal. O descompasso, o descontrole emocional ocasionado pela pandemia, pânico, semelhantemente às outras 9 grandes pandemias que já houve na humanidade, é terrível. Então, o impacto é avassalador. E estima-se, inclusive, que após a pandemia, que é uma pandemia viral, as consequências ocasionadas pelos danos emocionais, afetivos, psicológicos serão piores ainda. Por quê? Porque você pode reparar o emprego. Nós teremos um luto estabelecido em razão das milhares de pessoas que estão morrendo, mas os danos psiquiátricos, emocionais, sociais e comportamentais você sempre tem a longo prazo.
Quais são as patologias que você percebe que mais surgem nesses momentos pós-trauma, como esse de pandemia? Paulinha, o primeiro grande grupo de transtornos emocionais e psiquiátricos são os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque são justamente o primeiro grande impacto diante da pandemia é você fugir ou enfrentar a situação. E a nossa ansiedade é que responde por isso. A nossa capacidade de resiliência, de adaptação é provocada pela ansiedade. Quando esse impacto é muito forte, esse estresse é muito forte, ela se disfunciona e começam a aparecer os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de pânico, transtornos fóbicos, transtornos obsessivo-compulsivo, que são as grandes consequências desses transtornos. Agora eu preciso te fazer uma colocação que eu observo. As pessoas passaram a consumir muito mais álcool, as pessoas estão bebendo muito. Não sei se é para dar uma anestesiada nessa dor que a gente está sentindo, que é de todos nós, não é, minha gente? Fala pra gente sobre esse consumo aí do álcool. Todos, inclusive há 2 ou 3 meses atrás, a Organização Mundial da Saúde, através daqueles relatos sistemáticos, chamava a atenção dos países para o controle rigoroso do consumo de bebida alcoólica. As pessoas estão bebendo em grandes quantidades e de forma frequente. É bem provável que a angústia, o estresse, a tensão, a frustração de tudo isso possa ter motivo, evidentemente. Mas o que se sabe é que vai ocasionando mais danos, porque o consumo exagerado de álcool acaba criando uma condição de imunodeficiência. E o vírus espera isto. O coronavírus é um vírus que ataca, sobretudo, a nossa capacidade respiratória e nossa capacidade de resposta imunológica. Sim. Se a população está bebendo muito, ela está se expondo cada vez mais aos danos do vírus. É verdade. O fato é que acontece isso, sobretudo com relação à bebida destilada. Quer dizer, o aumento foi mais nesse tipo de bebida. Agora, assim, quando a gente fala que as pessoas, está todo mundo triste, está todo mundo muito com esse medo, eu acho que existe um medo, mas como identificar que essa tristeza já é o início de uma depressão? Assim, para a gente logo tomar pé da situação e dizer, opa, eu preciso cuidar disso. Em que momento é isso? A grande diferença entre a tristeza é uma resposta humana normal diante de fatos que justifiquem, que a expliquem. A tristeza é um sentimento que é ocasionado por perda. Você não fica triste em condições habituais de vida de forma natural. Tem que haver uma perda significativa de importâncias variadas para que alguém possa resistir dessa forma. Na depressão, você pode dormir muito bem na sua vida e acordar deprimida. E muitas das depressões, em torno de 80% a 90%, se você perguntar para o deprimido por que ele se encontra assim, ele é incapaz de lhe dizer. Quer dizer, é um sentimento oportuno, um sentimento que aparece de forma inusitada, de forma lenta, progressiva, insidiosa, e muitas das vezes não tem uma explicação plausível. Se você diz que está triste porque perdeu um parente, um filho, uma filha, sua mulher, seu marido, perdeu seu emprego, está diante de uma doença grave, de um câncer, você fica triste. Mas isso como uma resposta endógena, natural, humana. Agora, de repente, você que está muito bem na vida, que não tem problema de saúde, não tem problemas financeiros, está com seu emprego garantido, está com sua saúde garantida, de repente começa a perder sono, a não ter alegria, a chorar frequentemente, a não ter prazer em nada do que faz, achar que a vida perde o sentido, pensar em morrer ou tentar contra a vida, isso já é doença. Depressão é doença. É uma patologia grave que atinge praticamente todas as dimensões humanas. Nossa. Enquanto que a tristeza é justamente uma resposta natural, que é o que está predominando hoje no mundo. Nós estamos muito tristes, embora em razão desses fatos também que desregulam o nosso humor, já tem um número razoável de pessoas portadoras de depressões severas aí nessa população afetada pela pandemia. Agora, as pessoas quando me dizem assim, Paulinha, como fazer para a gente manter um nível positivo de vida, para não deixar essa energia ruim chegar? Eu sempre digo assim, olha, é o contato com a natureza, é a sua espiritualidade. Eu acho que o conhecimento também, você ir atrás de pesquisar sobre o que você está sentindo, observar as outras pessoas, encontrar sempre alguém que você possa conversar. Mas a minha questão aqui com você, que eu quero saber, é a seguinte: essa população toda que está vivendo todas essas perdas, que vai precisar desse suporte, a saúde pública tem condições de atender?
Excelente questão. Só para lhe adiantar que é tão relevante isso que você está trazendo para o debate, que nós da Associação Brasileira de Psiquiatria estamos incansavelmente trabalhando com o Ministério da Saúde, mostrando que esse sistema de saúde pública, de saúde mental, diante dessas ocorrências todas, será insignificante e insuficiente. Quer dizer, o SUS para a saúde mental não deverá ser o mesmo após a pandemia. Por quê? Porque o volume de pessoas afetadas por esse transtorno é tão grande e os problemas da doença mental e dos transtornos psiquiátricos serão tão grandes que isso que existe hoje aí, que são os CAPs, não terão suficiência nenhuma para poder atender essa população. Então nós teremos que ter outras formas, outros aplicativos, outros instrumentos de saúde para poder acolher essa população que precisa. E vocês discutem muito isso? Demais. Nós temos um presidente, o doutor Antônio Geraldo, que se no dia que ele estiver ao Maranhão, eu vou lhe avisar para ser seu entrevistado, uma figura absolutamente atuante nacionalmente, tem um trabalho, eu faço parte da diretoria da BP Nacional. Temos reuniões regulares com o técnico do Ministério da Saúde, tentando advertir isso, fornecer mais medicamentos para o SUS, que possa atender essa população, criar outros instrumentos, como os ambulatórios, unidades psiquiátricas em hospitais gerais, ambulatórios na rede pública, para poder, pronto-socorro psiquiátrico, para poder atender essa população. Essa questão que você levantou, eu achei relevantíssima, Paulinho. Muito importante. Bom. Agora vamos falar da questão das idades, né? Isso. Das fases de vida. Quem é que tem mais... Você acha que os idosos são mais suscetíveis à depressão? Atualmente está acontecendo uma modificação epidemiológica. Os idosos estão mais protegidos, portanto estão sendo menos afetados. Os adultos jovens e adolescentes mais inconsequentes estão sendo contaminados e estão morrendo mais. Então, está havendo, nessa onda epidemiológica de contaminação pelo coronavírus, uma modificação da faixa de idade em razão de não cumprirem os regulamentos para evitar que haja contaminação. Então, às vezes eu acho que existe uma negação. Assim, evidente. Tipo assim, não, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Você tem razão. Vamos embora se encontrar, vamos todo mundo ver. Existe uma negação, eu acho, que as pessoas esquecem, sim, né? Existe uma negação e o termo realmente apropriado é negação como mecanismo de defesa e que também está muito relacionado à tolerância. Quer dizer, você suportar as privações sociais 1 mês, 2 meses, 3 meses como recomendação sanitária é uma coisa. Você passar para 4, 5, 6 meses recluído é outra. Então a população já realmente se encontra no estágio de intolerância. Ela já quer voltar para o seu habitual, quer trabalhar, quer ter seu dinheiro, quer produzir, sim, quer se relacionar, quer beijar, quer abraçar, quer fazer tudo que se fazia antes. Agora eu vou fazer um desafio para você, um pouco. Eu quero que você agora converse com quem está em casa, que nesse momento está passando por um processo depressivo. O que você teria a dizer para essa pessoa? O que ela pode fazer para se salvar, para se livrar disso? Olha, essa recomendação que você me solicita é uma recomendação bastante difícil, porque cada um de nós, especificamente, ela responde de forma muito individual. Até a vivência de uma depressão é do sujeito. A minha depressão é vivida da minha forma, a sua é da sua, o do fulano, o do adolescente. Mas eu recomendaria, em tese, que nós entendêssemos primeiro que, graças a Deus, no Brasil já há alguns indicadores favoráveis de que a situação está em derrocada. Quer dizer, a quantidade de pessoas mortas e pessoas contaminadas está diminuindo. Nosso estado, graças a Deus, já se encontra também num patamar razoavelmente de controle epidemiológico dessa situação. Ao mesmo tempo, a gente, diante disto, tem que reacender a luz e perceber que ainda estamos numa pandemia. A gente não pode perder esse link, não pode deixar de atender isso. Vários países da Europa, né, fecharam novamente essa semana. A segunda onda. Eles tinham feito e caíram nessa que a gente está vivendo, não é? É verdade, de relaxar. É verdade. Sim, pode As continuar. pessoas individualmente que estão padecendo, se for no caso de uma depressão, eu recomendaria utilizar os diversos canais que nós temos hoje de aconselhamento psicológico, de aporte de apoio psicossocial. O Ministério da Saúde tem esse canal que possa se recorrer de forma anônima,
relatar seu sofrimento para você poder ter apoio. A Associação Maranhense de Psiquiatria. Então nós temos vários instrumentos, Associação de Psicologia Brasileira. Você tem recursos hoje distribuídos na população geral para atender essa população. Agora, se se trata realmente de uma ocorrência severa, com iminência de casos de suicídio, de desespero, surto psicótico agudo, é recorrer à assistência psiquiátrica. Tem que buscar um profissional dessa área para que você possa ser, então, acolhido, tratado e orientado e passar por isso incólume. Nunca a humanidade viu tanto suicídio, né? Essa Nunca. É uma geração de, não só nesse momento da pandemia, mas o suicídio nesse momento no planeta, nunca na história se viu tanto suicídio. É verdade, você tem razão. Por quê? Em razão do incremento sistemático de depressão. 60% a 70% das práticas de suicídio estão relacionadas a uma doença mental. Isto é, nós seres humanos, em condições de saúde mental, nunca nos mataremos. Menor chance. Por maior que seja o sofrimento, se você tiver saúde mental, você vai se safar. Agora, suicídio é sinônimo de doença e como está aumentando sistematicamente a depressão no mundo, evidentemente aumentarão as taxas de suicídio. E a gente também tem que estar atento para isso, para evitar que haja aí uma quantidade exagerada de suicídio. Sim, agora vamos falar do pânico. Quais são os sintomas, assim, que a pessoa percebe que ela está com síndrome do pânico? Porque a gente, todo mundo tem medo. Quem não tem medo de morrer, tem medo de acontecer uma tragédia, não é? Todo mundo tem medo. Mas, verdade. Como é que é esse pânico? A primeira coisa é que ele é inusitada e repentina. Você pode estar aqui. Eu estou aqui no seu programa e repentinamente ser acometido de um ataque agudo de ansiedade, achando que eu vou morrer. Estou com taquicardias, mãos frias, tremores, pés frios, sensação de tontura, dor de cabeça, de nada. Você pode estar dormindo tranquilamente na sua cama e ser acometida de um ataque de pânico virtual. E a pessoa acorda como se fosse morrer. A sensação é de desespero, não é uma coisa inventada, não. Em geral, esses ataques, embora sejam assim terroríficos, eles não passam de 20 minutos. Então, entre 20 e 25 minutos, essas pessoas, em geral, acalmam, se tranquilizam, voltam para o normal, etc. Se esses ataques acontecem até 4 vezes em 30 dias, aí você pode fechar o diagnóstico de doença do pânico. Aí tem que ser tratado com psiquiatra. É remédio. É medicamento, é psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, é apoio familiar para poder tratar essas pessoas e recuperam. Aliás, gente, eu quero plenamente, nesse momento, agradecer a todos os psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras. Ontem, dia 13, foi nosso dia, por sinal. Então, parabéns, pois é. Eu fico, assim, impactada com esse talento, porque como a gente precisa dessa saúde, porque a vida da gente é tão curta, isso aqui comanda tudo. Então, se a pessoa não está bem aqui, ela não tem condição de fazer nada aqui no mundo. Você tem razão, plena razão. Eu quero agradecer a todos os terapeutas e dizer para o público de casa, gente, vamos buscar essa saúde. Se você começar a sentir, chuta para longe, que nem sabe balde sujo. Perfeito. Na hora que vier aquele pensamento negativo, vem uma vez, vem 2 vezes, não. Vai para um contato com a natureza, começa a olhar a atividade física, de Deus, a expressão de Deus está em tudo. Isso é vital, na sua vida, ter fé em Deus. E no planeta. Em seguida você vai se cuidar e eu desejo tudo de melhor para todas as pessoas. Essa é a grande verdade. E acreditar que isso passa, nenhuma pandemia perdurou. Então, e a gente não tem esse comando, né? O controle, né, do futuro, a gente não tem. A gente só pode fazer a nossa parte, não é? É verdade, é verdade. Lá na clínica, como que você, assim, essa coisa tem todo né, da OMS, aumentou muito, aquele cuidado, tem que ter aumentou muito, Paulinho, aumentou muito a ocorrência psiquiátrica, surtos psicóticos, crises depressivas agudas, tentativa de suicídio, uso de álcool e de drogas de forma abusiva, isso é uma coisa séria. Transtornos agudos de ansiedade, e está campeando aí o Brasil inteiro e o mundo todo. Então, gente, para isso tem muitos sites interessantes para você procurar ajuda na internet. Tem esses números aí que... Os alcoólicos anônimos estão com salas abertas aí para abusadores de álcool e de outras drogas. E olha, segura o comando da tua vida, viu?
Não vai deixar nada disso levar você dessa oportunidade de você evoluir, de você crescer, de você interagir com as pessoas, de você estar no mundo trazendo uma contribuição luminosa, tá? Para a sua vida, para de todos nós. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela Paulinha, sua presença maravilhosa. Você não sabe a honra que eu vou falar aqui em nome da psiquiatria do meu estado. E a psiquiatria brasileira te agradecer essa oportunidade, porque você ajuda de forma bastante particular a prática da nossa assistência psiquiátrica. Obrigado em nome da psiquiatria. Muito obrigada. Eu conversei com o doutor Rui Palhano, psiquiatra. Muito obrigado pela sua presença. Maravilha, te agradeço muito. Bom fim de semana.